Como é bom chegar até você com mais um programa Gente de Fé. Esse programa que, como você já sabe, quer levar até você este Deus que caminha conosco. Muitas vezes nós podemos até pensar, mas Deus não ouviu a minha oração. Isso com certeza será motivo para que a nossa fé enfraqueça. Mas o Deus que nós acreditamos não é apenas um Deus que faz. Ele pode fazer, Ele é o Deus do impossível, Ele pode realizar muitas coisas na nossa vida, até mesmo aquilo que nós nem pensamos que seja possível. Ele pode. Mas a maior graça que nós temos é de ter um Deus que caminha conosco. E este programa quer levar até você esta experiência. O Deus Emanuel, o Deus que está no meio de nós. O nosso convidado de hoje, ele vem de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Meu abraço a todos os campistas que agora estão nos acompanhando. Ele é casado há 26 anos, é jornalista, é membro também da comunidade Canção Nova, na forma de segundo elo, que também ele vai poder explicar um pouquinho o que significa isso. E com certeza você já deve tê-lo visto aí na telinha da sua casa pela Canção Nova. Wallace Andrade. Bem-vindo, Wallace. Obrigado, padre. É uma alegria poder estar aqui, né? Poder partilhar um pouco da nossa história, partilhar um pouco dos milagres de Deus na nossa vida, né? Da forma como Ele foi nos conduzindo e nos fazendo chegar até aqui. Alegria. Você, como eu disse no início, você é de Campos dos Goytacazes, é jornalista. Mas como é que você veio parar aqui? Porque hoje você mora aqui em Cachoeira Paulista, você é membro da Canção Nova. Como é que você veio parar aqui? O que veio primeiro? O jornalismo, a Canção Nova, o lugar, Cachoeira Paulista? O que apareceu? Como é que você chegou até aqui? Eu cheguei até aqui por providência divina mesmo. Eu conheci a Canção Nova no meu trabalho, né? Eu trabalhei por 16 anos em afiliadas da TV Globo. Numa delas foi no Espírito Santo, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Por providência, eu fui trabalhar nessa cidade e com um mês de trabalho, Deus me colocou na mesma casa com o cinegrafista, com a minha esposa e a esposa dele, onde nós fomos fazer um projeto na cidade de Marataízes, no Espírito Santo, um projeto de verão. E esse casal já conhecia a Canção Nova, amava a Canção Nova. E o Renilson e a Luciene. O Renilson era o cinegrafista, saía comigo para a rua para fazer as reportagens. E na rua ele falava do Padre Jonas, falava da Canção Nova. E eu fui tentando descobrir o que era a Canção Nova através dele, né? E a esposa dele, a Luciene, falava a mesma coisa com a minha esposa, né? As duas ali, no dia a dia, na convivência. Apresentou o livro Combatentes do Monsenhor Jonas, a série Combatentes. Minha esposa foi ficando maravilhada com aquilo. E quando a gente menos percebeu, em 2003, a gente estava aqui já em Cachoeira Paulista para conhecer a Canção Nova. E estar aqui nesse lugar foi algo que Deus já ia confirmando no nosso coração. E a partir disso, nasceu esse desejo de querer ser um membro da comunidade, né? A gente não sabia como, não sabia qual o caminho a seguir, mas aos poucos Deus foi abrindo os caminhos e eu fui entendendo também que a minha comunicação social, o meu jornalismo, ele não podia mais ser da forma como estava sendo. Isso você diz há quantos anos atrás, mais ou menos? Isso começou... a gente conheceu a Canção Nova em 2000. Sim. Né? E aí, todo o processo de conhecimento, de aproximação, isso tudo levou um certo tempo, né? A gente passou a ser membro de uma comunidade que não era Canção Nova, porque a gente achava que o desejo era viver em comunidade. Então a gente fez parte de uma outra comunidade chamada Associação Maria Medianeira de Todas as Graças, lá na cidade de Vargem Alta, também no Espírito Santo. Sim. E fizemos um encontro vocacional, entramos para a comunidade, ficamos por um ano na comunidade. Mas aos poucos Deus foi mostrando que ali não era o nosso lugar, não era ali que Ele queria que a gente ficasse. E à medida que Ele usou para que a gente realmente entendesse que não era mais aquele lugar, foi uma demissão, né? Eu era gerente de jornalismo da emissora lá no Espírito Santo e depois de 4 anos e meio, realizando um bom trabalho, né, modesta parte,
eu voltei de férias e me deparei com a notícia de que todo o quadro gerencial da empresa estava sendo modificado e que eu estava na lista também dos gerentes que seriam demitidos. E ali, naquele desespero de perder o emprego e sem saber o que fazer, a gente tinha todo um trabalho na nossa paróquia lá no Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim, e a gente ficou, eu fiquei pensando como é que vai ser, catando as minhas coisas para ir embora. Mandei um e-mail para todos os contatos que eu tinha, avisando, não mandem mais e-mail para esse lugar porque eu estou saindo da empresa. E entrei no carro em lágrimas, preocupado, e quando eu cheguei em casa, às 10 horas da manhã, a minha esposa Valéria abriu a janela e falou, você foi demitido? Ela já parece que tinha sentido, né? E eu falei, fui demitido. E aí a gente entrou pro quarto, rezou, chorou. E ali, naquele momento, a gente começou a rezar e a clamar ao Espírito Santo mesmo, que me acalmasse, que acalmasse a minha esposa e que nos desse a tranquilidade e a certeza de que Deus estava agindo, né? E depois de terminar de rezar, nós pegamos a palavra e a palavra nos falava em Isaías 45. Vou aplainar todas as montanhas da vida de vocês, tudo vai se tornar plano, vou quebrar correntes e cadeados para que tu saibas que eu sou o Senhor. A gente olhava para a janela do nosso quarto e via aquele monte de montanha, né? Em Cachoeiro do Itapemirim tem muita montanha. E a nossa cidade, Campos dos Goytacazes, é uma planície, não tem montanha nenhuma. Imediatamente veio no meu coração, será que Deus está querendo que nós voltemos para Campos dos Goytacazes? Só que já havia, nesse processo, a minha esposa Valéria já havia montado um salão de beleza, todo estruturado, e já tinha mais de 1 ano de clientela, tinha toda uma vida dela, né, caminhando ali. E quando a gente terminou a oração e que acabamos de ler essa palavra, eu falei assim, Valéria, eu acho que Deus quer que nós voltemos para Campos. Isso foi em 2005, início de 2005. A Canção Nova tinha acabado de chegar em Campos dos Goytacazes. Ela chegou em 2004. Antes de você chegar, porque aí era esse o ponto que eu gostaria que você chegasse. Porque você falou sinais, nós fomos rezar, eu ouvi a Deus, parece que Deus colocou no seu coração, várias coisas. Mas na sua vida, até mesmo antes de casar, sua infância, sua adolescência, sim, Deus sempre esteve presente desta forma na sua vida? Eu vejo assim, a alegria hoje de olhar minha família e agradecer a Deus. Como foi importante ter um pai que era sapateiro, simples, humilde, que vivia da providência do dia a dia, dos serviços que chegavam até a sua sapataria, da minha mãe, que era dona de casa, né? E a religiosidade, o trabalho e a honestidade. São 3 pilares que meu pai deixou para mim. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Você pode repetir esses 3 pilares? A honestidade, o trabalho e a religiosidade. Né? Foram 3 coisas que me sustentaram quando eu perdi meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos e deixou a minha irmã com 11, a minha mãe. Eu lembro da cena quando eu cheguei em casa, depois de 1 semana na casa dos tios, que meu pai tinha morrido, e aí encontrei a minha mãe sentada no sofá, rodeada por pessoas, amigas, tentando consolá-la ainda, né? E eu olhei para minha mãe e falei assim, eu preciso ser o homem da casa. Né? Foi essa a leitura que eu fiz com aquela imagem, né? Eu preciso assumir o lugar do meu pai. E aconteceram tantas situações depois da morte do meu pai, e eu nunca esqueci desses 3 pilares. Né? Aconteceram várias situações de situações financeiras. A minha mãe teve que trabalhar e teve outros relacionamentos também, né? Ela teve mais 2 maridos e todos os 2 também morreram. Então ela é viúva 3 vezes. 3 vezes. E num desses relacionamentos eu não me entendia muito, seria o meu primeiro padrasto, eu não me entendia muito com ele, né? Então me relutei e não queria ir para a casa dele. Ele queria levar a gente para a casa dele, que era uma casa maior, mais estruturada. Eu não aceitei e eu fiquei por mais de 15 dias na minha casa, morando sozinho, com a minha tia vizinha me ajudando a cuidar de mim e tal. Mas aí depois de um certo tempo eu resolvi ir por causa da minha mãe e também não deu certo. Depois nós voltamos para a nossa casa. Então foi uma adolescência muito tribulada, muito cheia de tribulação. Muitas idas e vindas. Isso.
E seu pai a faleceu, minha você referência- tinha Eu tinha 12 anos. A minha referência, nesse período de adolescência, passou a ser meu avô, Entendi. que era o pai da minha mãe. E meu avô era um homem, era um pedreiro, era um homem de poucas palavras, de pouca educação escolar, né? Mas foi um homem que me ensinou a ser homem nesse período, né? Eu acompanhava ele no trabalho dele, quando eu não estava na escola, eu ajudava ele a cuidar dos porcos dele, né? A pegar lavagem na casa das pessoas. Era um serviço muito, muito difícil e doloroso, mas eu era obediente às determinações dele. Isso foi me formando no caráter. Então, quando eu fiz os meus 17 anos, eu já havia um desejo muito grande de ser militar, eu decidi me candidatar e pedir que eu entrasse. Apesar de ser arrimo de família, eu não precisava servir o exército, eu queria servir o exército, eu queria ser militar. E aí, fazendo a leitura da minha história, eu já via que era um chamado de Deus a viver em comunidade, que a vida militar era uma vida comunitária. E ali você faz relacionamentos difíceis, relacionamentos amigos, né? E eu fui encontrando ali muita dificuldade, mas havia aquele desejo de seguir a carreira, né? Você não tinha apenas o sonho em prestar o serviço da carreira militar. Seguir a carreira. Seguir a carreira militar. Com 17 anos eu conheci a minha esposa, que foi minha primeira namorada, eu também fui o primeiro namorado dela. Sim. Nós éramos virgens. E ali na vida militar... Peraí. Vamos voltar a esse fato aqui, porque Vamos. isso é um pouco quase que escandaloso você falar um negócio deste. Mas antes de você falar sobre este ponto, eu acho que tem gente que quer falar com você ali. É mesmo? Tá casada com o Alas, né, há 26 anos, tivemos 6 anos de namoro, dentro do namoro e noivado. E o nosso namoro foi... Todo domingo íamos para a missa, com a graça de Deus, foi um namoro mesmo, com o Senhor sendo o centro desse namoro. O Alas perdeu o pai dele aos 12 anos, e com a morte do pai dele, e o pai dele que era um homem de muita fé, um homem muito de Deus, ia sempre com ele à missa, e levava sempre o Alas à missa. Mas com a morte do pai, o Alas foi meio que deixando, e passou mais a não ir mais à igreja. Mas quando nós começamos a namorar, eu tinha 15 anos, né? O Alas 17 anos. Eu já tinha o hábito, né? Todo domingo ia à missa. Às vezes nem ia à missa em família, eu mesma ia com minha avó, com alguém da minha família, mas não assim, mãe e pai, né? E o Alas começou então assim, dessa forma, ir à missa comigo. E foi um retorno dele para a missa, para a Eucaristia. Então o nosso namoro foi assim, permeado, vamos dizer assim, né? Cheio de Deus mesmo na nossa vida. Namoramos durante 6 anos, como eu falei. Foi um namoro de muita alegria, de muita cumplicidade, de muito diálogo. Sempre conversávamos muito, como até hoje, né? Com esses 26 anos de casado. E o Alas, ele, com esse retorno dele à missa, eu fui vendo que ele era um jovem cheio de Deus. E é muito bonito quando nós começamos, eu tinha 15 anos, ele tinha 17, logo ele fez... Meses depois ele fez 18 anos, dias depois ele fez 18 anos, nós começamos a namorar no ano novo, né? Então, numa missa, né, no exército, como ele era soldado, o tenente chamou ele para fazer dentro da missa, para ele fazer uma leitura. E antes, né, dele subir, chegar aquele ambão para fazer a primeira leitura, a gente já pensava em casar, sabe? Tão pouco tempo já de namoro, mas a gente já pensava em casar. E ele falou, nossa, eu vou seguir carreira, né? Porque vai ficar mais fácil, já tenho minha profissão aqui dentro, e ele era um ótimo soldado. Então tá, aí quando ele desceu do ambão, ele veio para mim e falou assim, Valéria, é aquilo que eu quero. Eu falei assim, aquilo que eu acho? O microfone. Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu não sei, mas ao ler aquela leitura, hoje nessa missa, eu senti que eu estou sendo impulsionado a isso. A microfone, a falar de Deus. E eu falei assim, mas e seu caminho no exército? Ele não é isso que eu mais quero. Aí eu comecei a ficar preocupada, que então ali ia começar
outra história dele profissional, né? Tipo assim, então nosso casamento ia demorar mais um pouquinho, como demorou. Foram 6 anos, né? Porque a gente tinha pouco tempo ainda de namoro. Mas tudo é no tempo de Deus, né? Então ali foi um caminho muito bonito que o Wallace fez ali. O Wallace descobriu a vocação dele como homem de Deus, como ele é hoje, né? Jornalista, missionário, e tudo nessa evangelização através dos meios de comunicação mesmo. Esta é a Valéria. É a minha costela, eu brinco com ela. Costela. Foi um dos maiores presentes que Deus me deu, né? E ela lembrando ali a história do exército, foi mesmo isso aí. A gente tinha um desejo, né, de casar logo, de poder constituir a nossa família, porque a gente tinha certeza que a gente tinha sido feito um para o outro. E como eu disse no início, antes da Valéria aparecer, a gente tinha esse comprometimento um com o outro, de ser um do outro e de respeitar os limites um do outro. A gente não conhecia nada da realidade de namoro e noivado na Canção Nova. Ela tinha 15 anos, você tinha 17. Você disse que vocês casaram virgens. Na hora eu quis tocar nesse assunto e eu quero voltar a este assunto porque podemos dizer, é uma coisa quase que escandalosa. Nós sabemos que é um grande dom, mas num mundo completamente pervertido como nós encontramos hoje, há poucos dias nós celebrávamos o Dia dos Namorados, por exemplo, quantas coisas aconteceram nesse 12 de junho. Mas uma coisa que eu queria tocar era justamente isso. Vocês fizeram este propósito um ao outro? Vocês conversavam sobre isso? Vocês se respeitavam? Existia ali os limites? Claro, porque as coisas esquentavam. Como é que era isso? Foi algo muito natural, padre. Muito natural. A gente foi se descobrindo, né? A gente tinha se preservado um para o outro porque a gente não tinha encontrado a pessoa certa ainda. Entendi. Né? E apesar de ficar de olho em um e outro, né, aquela coisa de adolescência, eu tinha a certeza que eu não tinha achado a mulher da minha vida ainda, né? Então, com 17 anos, eu conheci Valéria, eu tinha 15 anos e ela tinha 13. E a gente era amigos por causa dos nossos parentes. A gente morava próximo, né? Então, os meus tios conheciam os pais dela, eram muito amigos. Então, a gente, volta e meia, numa convivência familiar, a gente se encontrava. E sempre que eu encontrava, me batia uma certa dificuldade com ela. Já era o sentimento de amor, né? E quando realmente isso aconteceu, até eu tenho um primo que foi o nosso cupido, que vivia dando bilhetinhos para mim e para ela, dizendo que era um ou outro dando, né? E ele fazendo essa ponte. Manobra aí. E o Maurício, meu primo querido, e ele foi assim, padrinho de casamento, e foi ele mesmo que fez essa ponte. Deus já tocava o coraçãozinho dele lá, ele garoto ainda. E a gente foi realmente dando esse passo. E quando a gente começou a namorar, eu percebi a riqueza que era a Valéria por ser uma menina de família, né? Para ir ao cinema, eram os pais que levavam a gente, o zelo dos pais, meu sogro Mauri, minha sogra Dertrudes. Então, desde o início eu já percebi que eu estava pisando num terreno sagrado. E ali, a primeira coisa da nossa conversa de sim para namorar era, ela falou para mim assim, eu quero namorar em casa, na presença dos meus pais. Se você quiser. Não, eu falei, eu quero, claro que eu quero. Porque é isso também que eu penso. Então, a gente não vivia nada longe dos pais. Nosso primeiro flagrante dos pais vendo a gente se beijar foi até meio constrangedor para nós dois, porque foi na sala da casa dela, no sofá da casa dela. Mas tudo foi muito natural e tudo muito crescendo com o tempo. Né? Como eu acho que os namoros de hoje em dia deveriam ser. A gente foi se descobrindo, havia os toques, havia, né, o desejo ardente, o sangue esquentando e a gente sabendo que o limite chegou. Ou seja, vocês estavam vivos. Preciso ir embora. Isso aqui é uma coisa, um ponto interessante, porque principalmente para a juventude de hoje que não tem este limite. Isso aí. Né? Porque nós estamos, infelizmente, gerando, vamos dizer, porque todos nós fazemos parte disso. Nós estamos gerando uma geração sem limites, que começa nisso.
O simples fato de você estar ali e falar, opa, a coisa está esquentando, eu vou ter que fazer alguma coisa. Não, a coisa, para uma geração sem limites, significa o quê? A coisa está esquentando, então vai. E os hormônios, eles fervilham. Claro. Não adianta a gente querer... Você é um homem, ela é uma mulher, vocês se gostavam, a coisa esquentava, enfim. E as coisas foram se complicando, vamos dizer assim, à medida em que nós fomos evoluindo, crescendo, nos tornando jovens, saindo da adolescência para a juventude. E aí o desejo ia aumentando. E as amizades, a gente tinha casais de amigos também, namorados, que chegou ao ponto de levar a gente na porta de um motel. E agora, vamos entrar todos para o motel? E aí eu falei, não, a gente não vai entrar. Vocês podem entrar, a gente fica aqui fora no carro. E a Valéria também comungava da mesma opinião. E eles forçação de barra vinha até dos amigos. Na verdade, uma brincadeira com a gente, porque eles sabiam da nossa realidade sexual, porque a gente sempre foi transparente nisso, com os nossos amigos, e sabiam que a gente tinha uma opção de vida. Né? E quando nós chegamos à proximidade do casamento, havia uma força interior dentro de nós muito grande de comemoração, sabe, padre? De celebração. Porque a gente conseguiu vencer a nossa carne. A gente conseguiu vencer os nossos desejos, que nós somos pessoas normais, mas que a gente, por opção, e até mesmo, como eu disse, um dos pilares, a religiosidade, fez com que nós trilhássemos esse caminho que a igreja ensina. Ou seja, naquele momento, ela relata aquela missa. Então, e você relatou agora a questão da religiosidade. Sim. Vocês rezavam juntos, vocês já caminhavam, vocês conversavam? A gente ia à missa juntos. Sim. A gente sabia que estar ali na missa aos domingos era muito importante. Inclusive, a igreja que a gente frequentava foi a igreja que nós nos casamos, a igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. E Valéria sempre foi uma pessoa muito devota de Nossa Senhora, né? Acreditava e acredita que Nossa Senhora rege muitas coisas na nossa vida, intercede por muitas coisas. E para a gente era natural, né? Viver a simplicidade do namoro, a essência do namoro, sem perder o foco. O nosso foco era formar família. Namoro. Com muitos beijos, com muitos abraços, com cinemas, com toda a alegria que um casal de namorados deve viver, né? Com aquela esperança e expectativa de vir algo melhor na frente. Né? Porque é um outro ponto, porque muitas vezes quando a gente trata, eu falo porque muitas vezes eu trato com muita juventude. E quando vamos fazer a proposta, eu falo como padre, fazer essa proposta deste namoro santo, né? Que é como no nosso meio nós dizemos. O jovem, não, isso é careta, eu não vou pegar nem na mão, porque às vezes a coisa parece que dá choque, né? Não pode pegar na mão, se tiver assim, muitos beijos, muitos abraços, aí é aquilo que eu disse anteriormente, não tem limite, então vai ter que ir até o fim. Ou seja, o namoro de vocês não era um namoro frio. Não. Tinha os beijos, tinha os abraços. Inclusive, até hoje, a gente lembra de detalhes, como, por exemplo, pegar na mão pela primeira vez. Foi algo que mexeu tão profundamente com as nossas vidas, tocar na mão do outro. O primeiro beijo, né? Eu ainda lembro do calor dos lábios dela, padre. Lembro. Marcou profundamente. Há mais de 26 anos. 26 anos. Prestes a fazer 27. Então, assim, 27 não. A gente está falando tempo de casado, né? Fora o seu namoro, mais de 30 anos. Então, são coisas que... É um convite que a gente faz até mesmo à juventude de hoje. Quando nós conseguimos frear certas situações e viver a expectativa do primeiro beijo, da primeira vez de pegar a mão, né? São coisas que vão marcar profundamente o nosso relacionamento e vão servir de combustível para as crises. Quando as crises vierem, você vai parar e falar assim, não, existe lá o meu primeiro amor, que não vai acabar nunca mais, que não vai passar. Aqui é um ponto que nós vamos para o intervalo e que eu vou deixar a palavra que você disse para quem está nos assistindo. A expectativa. Né? Porque o que você jovem, você adulto,
você idoso, você criança, não sei quem é você que está aí, mas você tem paciência de esperar o tempo certo de cada coisa? Deixa essa pergunta no ar para você pensar nesse tempinho que vai ser do nosso intervalo. Você tem paciência para esperar o tempo certo de cada uma das coisas? Nós voltamos já com Gente de Fé. Como é bom voltar e te encontrar aí. Como é bom poder estar esse tempo com você. No primeiro bloco, eu deixei uma pergunta para você. Você tem paciência de esperar o tempo de cada coisa? Nós estamos conversando com o Wallace, ele estava contando um pouquinho no primeiro bloco sobre o ter que esperar, sem perder a graça do momento, sem perder, principalmente quando nós conversávamos sobre o namoro dele com a sua esposa, que é a Valéria, sem perder ali, sem cair na frieza, sem dizer que é uma coisa careta ou coisa... Não, eles viviam como namorado e namorada, mas souberam esperar o tempo certo. Mas e você? Você sabe esperar o tempo certo de cada coisa? Porque nós precisamos saber esperar para aí sim não arcarmos com consequências que nós não desejamos a partir das nossas escolhas. Este é o programa Gente de Fé, que traz histórias como do Wallace e que com certeza, como eu gostaria de ter também a sua história. Você pode mandar para nós a sua história pelo e-mail gentedefé@cançãonova.com, gentedefé@cançãonova.com, ou se você preferir, você pode entrar na nossa página no Facebook, facebook.com/gentedefécn, facebook.com/gentedefécn. Você pode ir lá fazer os seus comentários, fazer a sua crítica, curtir a nossa página. A televisão hoje, como todos os meios de comunicação, eles não são feitos apenas por uma equipe de produção. Hoje nós precisamos de toda essa interatividade e você também pode participar nos ajudando com a sua sugestão, com a sua crítica, mas principalmente com o seu testemunho, porque quem sabe um dia você não estará sentado aqui nessa poltrona como o Wallace está. Wallace, namoro, depois veio o casamento, mas nesse intervalo, depois daquela missa que foi falada pela Valéria, você se viu agora um comunicador. Mudou todo o projeto, né? O projeto era ser militar e ao descer daquele ambão, ao fazer aquela leitura, mudou tudo. Eu precisava agora retomar os meus estudos, primeiro deixar a vida militar. Isso foi no dia 25 de agosto, dia do soldado, de 1994. No dia do soldado você deixou de ser? Nesse soldado. Dia que eu fiz a leitura, Sim. Eu decidi não ser mais soldado. E aí tinha que cumprir, né, todo o período militar ainda até o final do ano. E já ali me planejando o que eu ia ter que fazer. Eu ia ter que retomar o meu segundo grau, que eu tinha parado, e depois seguir em frente. E aí eu retornei ao meu segundo grau, terminei meu curso técnico, me formei em eletromecânica. E depois, no ano seguinte, tive até proposta de trabalho para trabalhar em plataforma de petróleo, para começar a minha carreira profissional, mas eu fiz a opção de fazer a faculdade de comunicação social, me inscrevi no vestibular, estudei junto com Valéria, a gente passava até altas horas da madrugada estudando para poder fazer o vestibular, porque eu não estava muito bem preparado. Meu segundo grau não foi muito bom, por ser escola pública e uma série de dificuldades que eu enfrentei. Mas eu consegui entrar para a faculdade e logo no primeiro ano já ouvi dos professores que eu ia ter que pedalar bastante por causa do meu português. Inclusive, eu tenho um carinho muito grande por uma professora de português chamada Sandra Viana, que foi a minha primeira professora de português na faculdade, que ela chegou para mim e falou: meu filho, você quer ser jornalista? Eu falei: quero. Então toma. Ela me deu uma gramática de presente, falou: você precisa melhorar muito para você ser jornalista.
Você tem uma boa redação, mas você escreve muito mal. E eu me empenhei, me esforcei, né, na dificuldade do dia a dia, arrumei um emprego de auxiliar de escritório e fui fazendo as etapas que eu precisava fazer, viver. E no meio da faculdade, no segundo ano da faculdade, eu e Valéria nos decidimos casar. E aí para a família, tanto minha quanto a dela, foi assim, vocês estão doidos, né? Ela fazia faculdade do... Ela fazia de pedagogia na mesma instituição. Sim. E eu fazendo jornalismo, comunicação social. Uhum. E a gente não tinha condições, eu não casando, eu não teria condições de arcar a faculdade dela. Ou a minha, eu ia ter que abrir mão da minha para pagar a dela. Uhum. Mas o padrinho dela se comprometeu em pagar a faculdade, então já era menos um problema. E nós nos casamos e enfrentamos todas as dificuldades iniciais do casamento, com a dificuldade financeira, com toda uma realidade a ser construída ainda, porque a gente nem casa tinha. Então eu fui morar na casa da minha mãe, com a minha esposa, minha mãe morava sozinha, e aí depois a gente construiu em cima da casa da minha mãe, isso levou tempo, né? Levou 4 anos para acontecer. E quando eu estava terminando a faculdade, eu estava devendo 6 meses da faculdade. E graças a Deus eu tive meu primeiro patrão depois do Exército, que foi o Carlos Antônio, né? Que era despachante, eu era auxiliar de escritório, auxiliar de despachante. Ele me ajudou muito, ele chegava para mim e falou assim, olha, eu vou te adiantar as férias e o 13º para que você quite lá a faculdade e depois no final do ano a gente conversa. E chegava no final do ano, o movimento no escritório tinha sido muito bom, ele esquece. Olha que... Foi um grande presente que Deus me deu também, a gente chamava ele de Carlinhos, né? Chama ele de Carlinhos. E aí, consegui terminar a faculdade, devendo 6 meses, fui tirado de sala nas provas finais, pelo tesoureiro, veio lá com a lista lá e falou, você não vai poder fazer as provas finais. E aquilo me deu uma angústia, e eu falei, não, eu quero conversar com o reitor. Ele, não, o reitor está cheio de ocupações. Eu falei, não, mas eu quero falar com ele, eu quero fazer minhas provas. Aí fui lá conversar com o reitor, olhei olho no olho e falei, reitor, se o senhor tirar a única chance que eu tenho de pagar a faculdade, eu nunca mais vou pagar o senhor. Deixa eu fazer as provas, deixa eu me formar, e assim que eu tiver o meu primeiro emprego, eu volto aqui e acerto com o senhor. E ele, na frente do tesoureiro, falou, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou acreditando em você, porque você está falando, olhando nos meus olhos. Falei, foi assim que meu pai me ensinou. E aí... O pai ensinou, e a faculdade jornalística deu também essa credibilidade. E aí ele me deu essa autorização, voltei para a sala, no meio dos colegas, todo mundo olhando assim, né? O cara sendo humilhado, e sentei, terminei minhas provas, me formei, e o meu primeiro salário, eu voltei lá, e o tesoureiro estava lá, e falou, e aí? Deixa eu fazer as contas aqui dos juros e tal. Ele fez todas as contas, né? E o dinheiro estava mais ou menos certo, né? E aí eu falei, não, mas eu quero falar com o reitor. Eu não quero acertar com você, eu quero acertar com o reitor. Uhum. Ele está aí, eu sei que ele está aí, que o carro dele está ali na frente e tal. E aí ele, não, vamos lá então. Aí levou lá e o reitor olhou para mim, nossa, que bom que você veio. Então, reitor, eu vim, eu prometi ao senhor. Ele, então, por causa da sua honestidade, eu não vou cobrar os juros, você vai pagar só as prestações atrasadas. E aí ainda sobrou um troquinho ainda para celebrar essa vitória na minha vida, né, que foi me formar e poder terminar as minhas dívidas com a faculdade. O que você, como jornalista, porque aí você fez um percurso, você viveu uma vida com uma família que te deu uma base muito boa. Depois você experimentou a vida militar, a experiência de um namoro autêntico, mas entra o jornalismo. O que o jornalismo te fez vislumbrar do mundo? Então, aí eu entrei numa fase de deslumbramento, de buscar a fama e o autoconhecimento, né? De ser conhecido. E isso foi fruto da realidade de trabalho que eu busquei, né? Porque todo mundo almejava a maior emissora do país e eu também não era diferente. Uhum. Primeiro que eu não entrei para a faculdade para fazer telejornalismo, eu entrei para fazer rádio. Eu era apaixonado por rádio FM, sou até hoje. A minha maior paixão é fazer rádio FM.
colocar música para as pessoas, falar coisas boas para as pessoas. Essa é a minha grande paixão, que até hoje eu não consegui executar na plena função. Faço alguns auxílios, né, voluntários, mas exercer a profissão de locutor de FM, como eu sempre desejei, eu entrei para a faculdade para isso e não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era fazer telejornalismo. E ao entrar nessa emissora, a gente vivia uma competição interna, né, de buscar ser o melhor, de buscar a melhor reportagem, de alcançar os jornais de rede nacional, de ganhar projeção nacional e de, claro, conseguir salários rentosos, né? Só que no meio do caminho havia um obstáculo maior, que era o meu desejo de continuar sendo um homem de Deus. Isso para o mundo era um obstáculo, mas para mim foi o grande tesouro que Deus me deu. Você se encontrava num conflito. Eu vivia num conflito. Entre aquilo que seria uma possibilidade e aquilo que era a base que Até porque, padre, a gente não consegue exercer nos meios telejornalísticos seculares a grande notícia. O anúncio da esperança, o anúncio da certeza de que as durezas vêm, mas elas vão, né? Então, muitas vezes, eu me via numa situação em que não dizia mais de mim, né? Principalmente quando eu conheci a Canção Nova, com esse amigo lá no Espírito Santo, e que eu fui entendendo, né, o porquê Deus tinha me colocado para fazer telejornalismo. E ao assistir os primeiros telejornais da Canção Nova, lá no Espírito Santo ainda, aquilo me incomodava, porque eu precisava estar lá também, eu queria estar lá, né? Pelo conhecimento que eu fui adquirindo, pelos cursos que eu fui fazendo, né, pelas visões jornalísticas que eu já tinha. Eu falei, eu posso ser útil para essa emissora, eu desejo ser útil para essa emissora. Quantos anos neste jornalismo que você viveu? Eu trabalhei 16 anos. 16 anos. Nestes 16 anos, você viveu a experiência, primeiramente, do deslumbramento, de descobrir o mundo, de potências, de salários, de sonhos, de crescer na carreira, enfim. Depois disso, como o castelinho de areia foi desmoronando, porque você foi confrontando com com suas próprias bases, né? Isso antes de você entrar na Canção Nova, tudo. Como é que foi esse conflito para você? Foi bem difícil, porque havia um homem dentro de mim que queria sustentar a sua casa, oferecer o melhor, ter um carro bom, ter uma casa bem estruturada, de poder atender os desejos da esposa, materiais, né? Mas havia, na minha história, nas minhas entranhas, aquele homem simples, aquele modelo de família que sempre vinha ao meu coração, na Sagrada Família e a minha pequena Sagrada Família. O meu pai sapateiro, a minha mãe dona de casa, a nossa casinha simples, com goteira no telhado, com um quintal de chão, né, com galinha para ajudar no sustento. Né? Então, realidades que diziam da minha história e que me ajudaram a vencer essa realidade. Porque, por mais que você queira, quando você busca o meio de crescer socialmente, profissionalmente, ser reconhecido, ser valorizado financeiramente, aí eu digo de mim, de Wallace, eu sabia que eu estava me perdendo. Eu chegava em casa irritado, eu chegava em casa estressado, eu não tinha paciência com a minha esposa, porque minha única ânsia era alcançar o sucesso, era alcançar a fama, era alcançar um degrau onde que eu me tornasse uma pessoa resolvida, reconhecida, né? E para isso eu atropelava quem tivesse pela frente, né? E aí no momento em que... Faltava ética. Faltava ética. E apesar de ser uma pessoa de boa natureza, algumas vezes eu me recordo que eu queria ser mais que o colega. Se precisasse, eu ia me esforçar para isso. Nunca precisei, nunca fiz, né, na prática, mas já havia um desejo dentro do meu coração. E isso começou a me assustar, por causa da intenção. Você começou a não se reconhecer mais. É isso aí. Eu já não estava mais me reconhecendo. Então surgiram
várias situações, até que, numa dessas situações, por causa do meu temperamento já meio que descontrolado, eu perdi meu emprego, mais uma vez. E nessa vez, foi uma puxada de tapete muito bem dada pelo Senhor, porque eu fiquei 7 meses desempregado e com aquele sentimento de que não ia mais voltar, não ia dar mais para voltar a trabalhar como repórter de TV, porque eu tentei várias emissoras e nenhuma abriu a porta para mim. Até que eu já, depois de desistir de enviar meu currículo, fita para tantas emissoras, eu comecei a trabalhar no jornal impresso da minha cidade, que era uma área que eu não conhecia, mas também não gostava. E para piorar, ainda me colocaram na área policial. Então, era muito mais difícil para mim. Mas, por necessidade, também trabalhei numa rádio pirata, onde eu fazia o jornalismo naquela rádio e ganhava por aquilo que eu vendia para a rádio, e chegava na rádio e encontrava as pessoas usando droga, maconha, e eu ficava assim, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Que realidade é essa que eu estou vivendo? Mas eu hoje vejo que foi uma realidade em que Deus me fez provar para eu nunca mais ser aquilo que eu era. Ele estava me quebrando por inteiro. Aquilo que você estava se transformando. Ele estava me transformando, A intenção já existia. Já vinha borbulhando. Então ele me quebrou totalmente quando a minha esposa, Valéria, sabendo de uma realidade que estava surgindo no Espírito Santo, sem eu saber, mandou um currículo, uma fita para essa emissora lá, afiliada da Globo lá também. E eu em casa, no sábado, na sexta, a pessoa me liga e fala, eu recebi um material seu aqui, eu queria conversar com você, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, da onde está falando? É de Cachoeiro de Itapemirim, aqui da TV Gazeta e tal. Eu falei, nossa, tá bom. Eu desliguei, ela falou, foi eu que mandei. Eu falei, nossa. E aí nós fomos a Cachoeiro de Itapemirim e ali eu encontrei um anjo na minha vida. Luiz Veiga foi o meu editor-chefe lá, a pessoa que me ensinou a dar os traquejos que eu precisava. Eu comecei a entrar em rede nacional. Aquilo que eu almejava, sem eu esperar, começou a acontecer. Sem esforço. Sem esforço, de uma forma muito natural. E eu ganhei um grande amigo, né? E esse grande amigo, no final do ano, eu já projetado, aparecendo nos jornais de rede nacional. E aí eu recebi uma proposta para voltar para Campos. Na verdade, para Macaé, que é a cidade vizinha. E aquilo me deixou tentado. Eu falei, não, eu preciso voltar, né? E aí, por muito pouco, eu voltei. E nesse voltar, também já era movimento de Deus, porque eu fiquei 4 meses nessa emissora, e esse Luiz Veiga, que era o gerente de jornalismo nessa emissora que eu saí, ele fez uma reunião com o pessoal, não estava mais conseguindo ficar em Cachoeiro de Itapemirim, precisava voltar para Vitória, e falou, eu estou pensando em botar alguém no meu lugar, vocês sugerem quem? Aí todo mundo falou, o Wallace. Eu também pensei nele, então vamos chamar. Ligou. Eu fiquei assim, não, mas eu nunca fui gerente de jornalismo. Não, você vai ser, eu te ensino, venha. E eu aceitei o desafio e voltei com Valéria de novo para lá. Então, nesse período, foram assim, várias mudanças, né? E eu voltei e lá eu consegui rezar o texto da misericórdia dentro da emissora. Comecei a buscar as coisas porque eu era gerente de jornalismo. Então, eu podia dar aqueles passos, né? E foi muito importante para mim, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquele não era o meu lugar. Por causa daquela primeira experiência que eu fiz lá, naquela reportagem, com aquele colega, com aquele amigo que me apresentou a Canção Nova, havia algo dentro de mim que não era ali, né? Mas mesmo assim, eu sabia que eu tinha uma missão ali a cumprir. E eu fui cumprindo isso, mas com muita lágrima, com muita dificuldade, até que veio a outra demissão, né? Quando eu já era gerente de jornalismo, que eu falei nela no bloco passado, e que aconteceu essa transformação de eu poder voltar para Campos. E a demissão, como eu parei na demissão, quando eu cheguei em casa, né, rezamos, pegamos a palavra Isaías 45, e ali Deus falava no meu coração que era para a gente voltar para a planície Goitacá, para Campos dos Goitacás. Padre, nós guardamos a Bíblia, Valéria foi terminar o almoço, eu sentei no sofá e fiquei refletindo. 40 minutos se passaram, o telefone tocou, era uma amiga me oferecendo um trabalho em Campos dos Goitacazes, no mesmo dia da demissão. Era Deus costurando todas as coisas, podemos até dizer,
vencendo você pelo cansaço, indo, vindo, te dando oportunidades, deixando a tua liberdade, né? Porque Deus não tira a nossa liberdade, te dando liberdade, te vivendo toda essa experiência, até que, ao voltar para Campos, como você disse, eis que entrou a vocação. Entrou de cheio, padre. Entrou de cheio porque eu tinha um horário na emissora que me dava a facilidade de poder ser voluntário na casa de missão. Por um ano eu fui voluntário, fazendo rádio, podendo ajudar no jornalismo da rádio que não existia. Na Canção Nova em Campos dos Goytacazes. E ali eu fui fazendo uma experiência maravilhosa, com carisma, com os nossos irmãos de comunidade que estavam lá, os pioneiros, os fundadores da missão lá. E cada fragmento da minha história, eu hoje alinhavo isso de um jeito em que Deus sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Muitas vezes a gente pensa que uma demissão, ela acontece para ser uma desgraça na nossa vida. O que vai ser de nós? Bate o desespero. Mas em todas as demissões que eu vivi, todas elas, padre, foram sustentadas pela mão de Deus, foram iniciativas de Deus, para que eu me tornasse melhor, para que eu avançasse para águas mais profundas, para que eu me tornasse aquilo que eu sou hoje. E eu não falo isso para jogar confete em mim, mas eu sei o quanto que eu me dedico na minha profissão hoje como jornalista, como comunicador social, como alguém que Deus colocou hoje na comunidade Canção Nova para exercer o meu específico. Ele me formou lá fora com as melhores escolas, com os melhores cursos dentro do telejornalismo da melhor emissora do país, onde eu pude estar com os melhores profissionais, para que depois eu exercesse isso plenamente aqui dentro. E quem você comunica hoje? Jesus Cristo. E é importante o senhor lembrar isso. O senhor me fez lembrar, no meu encerramento da faculdade, duas professoras. A Sandra Viana, que é minha professora de português, ela virou para mim e falou assim: meu filho, você agora é jornalista. Na minha formatura ela falou assim: você vai sair e vai falar de pessoas. E todas as pessoas que você falar, antes de falar, dê um mergulho dentro dela, para que você entenda o porquê das atitudes. Não fale só pelo que você ouviu, mas mergulhe dentro dela. E ali você vai entender as atitudes. Foi uma das maiores lições que eu tive na minha faculdade, foi essa. A outra lição foi de um professor que chegou para mim e para a turma, né, e falou: vocês vão sair daqui, vão entrar no mercado de trabalho e vão ter os seus chefes. Antes de sair para a rua para fazer uma matéria de Jesus Cristo, pergunte a ele se é para falar bem ou mal. Aquilo foi definitivo na minha vida. Porque a educação que eu tive dos meus pais não permitia que esse homem falasse mal de Jesus. Sim. E a partir do momento em que eu estava caminhando nos meios que eu trabalhei e comecei a perceber que eu estava começando a falar mal de Jesus Cristo por causa do contra-testemunho, por causa das realidades desse mundo que eu tinha que propagar, que não diziam de Deus, eu entendi que eu estava no meu lugar errado. Eu estava fora do lugar que Deus queria que eu estivesse. E Ele fez todo o trabalho comigo, me provou nas minhas dores, nas minhas demissões, nas minhas lágrimas, nas minhas tristezas no ombro da minha esposa. E para completar, me trouxe para viver a minha essência, o meu jornalismo dentro daquilo. Até como nosso pai fundador, como o senhor Jonas nos diz, nos ensina, de nós nos tornarmos verdadeiros profissionais de Deus. Nós não fazemos TV, nós anunciamos Jesus Cristo pela TV. Nós não fazemos jornalismo, nós anunciamos Jesus Cristo pelo jornalismo. Nós não estamos fazendo esse programa, nós estamos anunciando Jesus Cristo por esse programa. Até o ponto de chegar neste livro, né? Mas antes de chegar neste livro,
que você vai falar logo depois dele, tem mais gente querendo falar com você. Carlos, eu agradeço muito a Deus. Nós vamos fazer 27 anos de casado agora em julho, mês que vem. Agradeço muito a Deus que você é um presente de Deus na minha vida, desde os meus 13 anos. 15 anos começamos a namorar, mas te conheci aos 13 anos, lá na casa da tua tia, quando a minha mãe, amiga da tua tia, então as nossas famílias já eram próximas, né? Então eu agradeço muito a Deus, esse presente que Deus tem me dado a cada dia, pelo pai maravilhoso que você é e pelo esposo maravilhoso que você é. Eu tenho muito amor por você. Beijo, eu te amo. Uau, eu agradeço muito a Deus. Está aí, o presente que um deu para o outro. Posso dizer porque tenho a alegria de conhecer vocês dois. Um presente que um deu para o outro, conforme você está dizendo, contando um pouquinho da sua história. Mas aí, nós estamos já caminhando para o término do nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho. Mãe de Milagres. Mãe de Milagres é a celebração dos meus 25 anos de telejornalismo, que eu completo agora em agosto. 25 anos de profissão. E poder falar de Nossa Senhora é maravilhoso, porque ao longo desse trajeto aconteceram situações em que Nossa Senhora nos segurou. Eu sofri um acidente de carro, trabalhando lá no Espírito Santo, que eu tinha tudo para ter perdido a vida, mas foi a intercessão da minha esposa, rezando, com o terço na mão, diante do crucificado, e que Nossa Senhora me fez segurar no cinto de segurança do carro, porque havia um desejo no meu coração de tirar o cinto de segurança. E aí, eu relato essa história no livro. Mas poder falar desse livro para mim é poder celebrar mesmo as riquezas que Deus fez na minha vida, através de Nossa Senhora, porque aí eu lembro da minha mãe cantando a Mãezinha do Céu na cabeceira da minha cama para poder me fazer dormir, já me treinando, já me mostrando um amor materno muito maior. Eu costumo dizer para minha mãe que ela é minha faculdade de vida, porque em todos os momentos que eu venho atravessando na minha vida, ela sempre me apoiou. Hoje eu sei no dia 13 ela fez 74 anos e mais uma vez eu não pude estar com ela por causa da missão. Eu sei o quanto que é doído para ela e ela sabe o quanto que é doído para mim, mas ela me apoia em tudo, como a minha esposa, como as pessoas que... Então, esse livro, eu vou relatando os 7 milagres de Nossa Senhora Aparecida, pela intercessão dela, e a inspiração que Nossa Senhora me deu foi de fazer um paralelo com a história do Brasil e do mundo nesses 7 milagres. Então, em cada um deles, eu vou falando do que aconteceu no mundo naquela época, do que aconteceu no Brasil naquele determinado milagre. Mas em cada capítulo é uma história profunda de família. Não tem como fugir, sabe, padre? E que não tem como fugir, não tem como não deixar de ler, né? Claro que nós teremos ainda muitas coisas para dizer, sim, né? Principalmente de coisas da sua vida dentro da Canção Nova, mas como eu sempre digo, 1 hora é muito pouco, né? Para contar uma vida inteira é muito pouco. Você pode adquirir este livro pelo nosso portal loja.cançãonova.com ou ligando e pedindo também pelo 12 31 86 2600, Mãe de Milagres, Nossa Senhora Aparecida. E eu quero deixar você, a partir disso que nós estamos ouvindo e ouvimos do Wallace, o tempo de Deus é agora. E você tem paciência para esperar? Mas não só. Quais são os teus sonhos? Os teus sonhos se confrontam com aquilo que Deus fala ao pé do ouvido? Quantas coisas o Wallace foi dizendo, vivendo, experimentando, propostas, coisas grandiosas, mas que afastavam ele dele mesmo. O programa Gente de Fé quer provocar você neste dia a isso. O que tem afastado você de você mesmo? O que tem afastado você da pessoa de Deus
que você quer ser. Wallace, muito obrigado. Foi muito bom ouvir você, muito bom ouvir a Valéria e com certeza todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo agora, nos acompanhando, está dizendo também a mesma coisa. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. E Deus te abençoe mesmo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!